Em alguns casos de crimes reais, as famílias das pessoas que desapareceram ou perderam a vida em um ataque passam décadas sem nenhuma resposta. Em alguns casos raros, porém, o culpado finalmente decide confessar em seu leito de morte e o caso pode finalmente ser encerrado. Número 10. Jim Maffa será sempre lembrado como uma das figuras mais famosas do crime organizado. E o seu desaparecimento é algo que deixou os investigadores coçando a cabeça desde julho de 1975. Quando tinha 11 anos, a família de Hoffa se mudou para Detroit após a morte de seu pai alguns anos antes, e aos 14 anos ele decidiu abandonar a escola. Nos anos 1930, ele organizou sindicatos de motoristas de caminhão e trabalhadores de armazém em Detroit. Menos de 10 anos depois, ele se tornou presidente do Conselho dos Motoristas do Estado Central. Em 1942, tornou-se presidente da Conferência dos Teamsters de Michigan e 15 anos depois, presidente internacional dos Teamsters. Em pouco tempo, essa organização se tornou o maior sindicato dos Estados Unidos. Mas, nessa época, Hoffa já estava envolvido com o mundo do crime organizado. Como resultado, ele foi preso em várias ocasiões. E em 1967, ele foi considerado culpado de fraude, conspiração e manipulação de júri, sendo condenado a 13 anos de prisão. Mesmo preso, ele seguiu liderando os Teamsters e, em 1971, após renunciar à organização, teve a sentença comutada pelo presidente Richard Nixon. Porém, ele não pôde participar de atividades sindicais. Mas acredita-se que ele ignorou essa ordem e pelos 4 anos seguintes continuou ativo nos sindicatos, embora isso nunca tenha sido comprovado. Hoffa poderia voltar ao cargo sindical em 1980, mas nunca teve essa chance. Em 30 de julho de 1975, testemunhas viram Hoffa no estacionamento do restaurante Red Fox, em Detroit. Depois disso, disseram que ele teria um encontro com os gangsters Anthony Provenzano e Anthony Giacolone no restaurante. Mas eles mais tarde afirmaram que não tinham feito nenhum plano desse tipo com Hoffa. O que aconteceu em seguida continua sendo motivo de debate nos círculos de teorias da conspiração. Após ser visto no estacionamento, Hoffa sumiu misteriosamente e nunca mais foi encontrado. Ele foi oficialmente declarado morto em 1982 e desde então muitas pessoas apresentaram teorias para explicar o que aconteceu. Algumas pessoas acreditam que ele perdeu a vida nas mãos da máfia, enquanto outros acham que ele simplesmente decidiu desaparecer para começar uma nova vida. Além disso, existem várias teorias da conspiração sobre onde seus restos mortais foram enterrados. Durante décadas, não houve resposta para esse mistério até que um ex-dirigente sindical chamado Frank Sheeran decidiu fazer uma confissão em seu leito de morte. Ele afirmou que trabalhou para Hoffa como matador de aluguel e logo eles se tornaram amigos. Acredita-se que Sheeran tirou a vida de pelo menos 25 pessoas a pedido de Hoffa. Mas, de acordo com Sheeran, ele acabaria traindo Hoffa quando foi solicitado por Russell Bufalino a tirar a vida de Hoffa. Número 9. Em 1967, um crime que aconteceu em Staunton, Virgínia, deixou a comunidade local em choque, e o incidente ainda é comentado até hoje. Todos ainda lembram onde estavam em 11 de abril daquele ano ao saberem disso. As duas mulheres, Constance Smuts Havner, de 19 anos, e Carolyn Havner Perry, de 20 anos, perderam a vida em um ataque. Na época, as duas vítimas estavam trabalhando na sorveteria Heiss, e pouco antes das 23h. Naquela noite, a polícia foi chamada quando pessoas na região ouviram o som de um disparo de arma de fogo. Eles correram para o local e encontraram as duas mulheres inconscientes. Uma tinha pulso forte, mas a outra estava à beira da morte e chamaram uma ambulância. Infelizmente, nenhuma das vítimas pôde ser salva e a polícia começou a procurar o agressor. O detetive principal viu William Thomas Jr. usando um telefone público perto do centro comercial onde ocorreu o ataque. Depois afirmou que, quando os investigadores chegaram, já estava ao telefone havia mais de 10 minutos.
Quando percebeu a confusão na sorveteria, ele decidiu se aproximar dos policiais que atendiam a ocorrência. Ele afirmou que não ouviu os disparos, mas acrescentou que viu 2 homens saindo correndo do prédio antes de fugirem. Mas sua presença tão próxima à cena do crime pareceu suspeita para a polícia, e William foi apontado como o principal suspeito. Ele foi preso e acusado de matar uma mulher, mas absolvido em outra acusação. Isso gerou muitos problemas para ele após os ataques, dificultando conseguir emprego. Como a acusação sempre vinha à tona quando ele participava de entrevistas, e ele estava proibido de viajar para fora dos Estados Unidos. Além disso, ele frequentemente era ridicularizado por membros da comunidade que se recusavam a acreditar que ele era inocente. E em mais de uma ocasião, ele foi agredido por pessoas que acreditavam que ele havia realizado os ataques. O irmão gêmeo de Constance, Carol, começou a seguir William por aí, jurando se vingar pela morte da irmã. Em certa ocasião, após vê-lo na rua, quase o atropelou, mas só passou muito perto em alta velocidade. Mas ele sempre teve alguma dúvida em sua mente sobre a culpa de William, então decidiu não agir de acordo com seus sentimentos de vingança. O caso teria mais avanços em junho de 2008, quando Joyce Bradshaw, uma ex-colega de Sharon Smith, que também trabalhava na sorveteria, decidiu falar com a polícia. Ela disse que cerca de 15 dias antes do ataque, Sharon lhe mostrou uma arma no porta-luvas da caminhonete, junto com 2 munições guardadas para Carolyn e Emmett. Ela já havia falado com a polícia sobre esse incidente antes, mas eles acharam que isso não tinha relevância para o caso, já que William já havia sido preso. Sharon passou no teste do polígrafo e a munição do ataque não era da arma dela. Mas em novembro de 2008, Sharon foi diagnosticada com problemas terminais no coração e nos rins, e ela decidiu confessar para as famílias das vítimas. Ela disse que, enquanto trabalhava na sorveteria, as vítimas zombavam dela por ser homossexual. E depois de ser levada ao seu limite, ela decidiu acabar com a vida delas. Número 8. O desaparecimento de Amy Billig, em março de 1974, intrigou os investigadores de Coconut Grove, Flórida, por décadas. O culpado só se apresentou em dezembro de 1997. Por volta do meio-dia do dia 5 de março daquele ano, Amy chegou à casa da família para almoçar. E enquanto estava lá, ela disse que ela e alguns amigos tinham combinado de sair mais tarde. Ela então entrou em contato com o pai, Ned, para pedir dinheiro emprestado. Ele concordou e combinou de encontrar Amy em seu escritório, mas ela nunca apareceu. Mais tarde, descobriu-se que, para chegar ao escritório de Ned, ela precisou pegar carona, e foi enquanto ia para lá que ela desapareceu de repente. Uma busca desesperada foi iniciada, mas a polícia encontrou poucas pistas e nenhuma testemunha trouxe informações úteis. Dias após Amy desaparecer, 2 adolescentes disseram tê-la sequestrado e pediram $30.000 à família pelo retorno seguro. Mas suas alegações foram posteriormente consideradas falsas e eles foram acusados de extorsão. Os investigadores suspeitavam de crime no caso de Amy. Seus temores cresceram quando a câmera dela foi achada na Florida Turnpike, saída de Wildwood. O filme e a câmera foram processados. Mas nenhuma acrescentou algo útil à investigação. Menos de 2 semanas após o caso começar, Susan, mãe de Amy, soube que sua filha foi sequestrada pela gangue de motoqueiros, os Fora da Lei. A gangue foi vista na região no dia do sumiço dela e especulou-se que Amy poderia estar com eles contra sua vontade. Um amigo de Susan, que já havia trabalhado com a gangue no passado, arranjou para que ela se encontrasse com 2 dos membros, e eles admitiram já ter sequestrado mulheres no passado. Eles disseram que nunca viram Amy, nem tinham responsabilidade pelo desaparecimento dela. Susan se recusou a desistir e seguiu a gangue até Orlando, onde conversou com várias pessoas e finalmente encontrou uma pista, quando um funcionário de um supermercado se lembrou de ter visto Amy na companhia de 2 membros da gangue. Susan se convenceu disso quando o funcionário disse que Amy, vegetariana dedicada, comprou sopa de legumes. Mas essa informação pouco avançou o caso. Então, em janeiro de 1976,
Paulo Branch, um membro da gangue, entrou em contato com Susan para informá-la de que conhecia Amy, que ele afirmou pertencer a ele. Eles marcaram um encontro e Susan percebeu que Branch estava bem desconfortável na conversa. Ele citou uma cicatriz no corpo de Amy que apenas a família sabia, e Susan tinha certeza de estar no caminho certo. Mais tarde, ele disse a Susan que Amy tinha sido levada para Tulsa, Oklahoma, e lá, Susan Branch e seus colegas motociclistas se encontraram em um bar onde Amy deveria ser devolvida a ela. Enquanto esperavam, Branch brigou fisicamente e Susan foi retirada pelos outros membros da gangue. Ela foi forçada a entrar em um táxi e nunca mais soube de Branch. Depois, descobriu que Amy esteve em Seattle, onde muitos lembravam de tê-la visto. A verdade só veio à tona em 1997, 23 anos após o desaparecimento de Amy. Naquela época, Branch tinha 81 anos e em seu leito de morte confessou que poucas horas após o desaparecimento de Amy, sua vida foi tirada pela gangue, que depois se desfez de seus restos mortais na Flórida. Everglades. Número 7. O caso dos assassinos loucos de Brabante ocorreu na Bélgica entre 1982 e 1985 e permaneceu sem solução por 30 anos. Mas foi resolvido após uma confissão de um dos autores no leito de morte. A gangue agia invadindo supermercados cheios, armada, roubando a loja e atirando em quem estivesse dentro. Talvez para evitar testemunhas que pudessem identificá-los. Em 3 anos, a gangue francófona realizou assaltos que até 1985 causaram 28 mortes. Foi então que a gangue recebeu seu nome pela mídia, e a polícia belga a descreveria como o maior mistério criminal do país em mais de 100 anos. A investigação sobre a onda de crimes avançou pouco desde o início, já que a gangue sabia como encobrir seus rastros e nenhuma testemunha era deixada viva para fornecer qualquer pista. Pessoas de todo o país passaram a especular sobre o responsável e surgiram algumas teorias plausíveis. Algumas pessoas acreditavam que os assaltos estavam sendo realizados por policiais ou ex-policiais que queriam desestabilizar o governo belga. Outros achavam que isso era um pouco exagerado e que os ataques eram feitos por criminosos impiedosos que não queriam deixar testemunhas vivas. Ao longo dos anos, algumas evidências foram encontradas na forma de impressões digitais e DNA coletados em várias cenas de crime, mas nunca puderam ser ligadas a ninguém. Em 2024, as famílias das 28 vítimas souberam que o caso seria encerrado pelas autoridades belgas, mesmo sem nenhum suspeito nomeado. Isso fez alguns, inclusive um jornalista, acreditarem que a polícia estava envolvida e que o caso era encoberto para livrar os policiais da justiça. Mas não havia como provar essa teoria. Mas em 2019, um policial aposentado chamado Felipe Quinto, que fez parte da investigação dos ataques, foi preso, após serem encontradas evidências mostrando que ele descartou uma arma de fogo, munição e um colete à prova de balas, jogando-os em um canal. Em 2017, o irmão de Christian Binovsky, ex-integrante de uma unidade de elite da polícia francesa, se apresentou. Bankovski confessou a ele, em 2015, ser um dos principais da quadrilha e ter participado de todos os assaltos. Antes de falecer devido ao abuso de álcool, Bankovski decidiu confessar o crime, embora os demais membros da quadrilha nunca tenham sido identificados. Número 6. Em 1975, Russell Smereker foi flagrado furtando 3 bifes em uma loja Kroger, em Lincoln, Illinois. Solto sob fiança, ele soube que o gerente de hortifruti, Jay Fry, iria testemunhar contra ele. Em outubro de 1976, Smereker assassinou Fry e sua esposa grávida, Robin, na casa deles. Recebendo 2 sentenças de 100 a 300 anos, Smereker também enfrentou o testemunho de outras 2 testemunhas. Ruth Martin, uma corretora de imóveis que o viu esconder as estacas debaixo do carro dela, e Michael Mansfield, um balconista de loja. 6 dias antes do julgamento de Smereker, Mansfield desapareceu.
Em junho de 1976, Martin também sumiu de sua casa em Bloomington. Os investigadores encontraram material biológico sugerindo sequestro, mas ela nunca foi encontrada. A polícia acreditava que Zemrecker era responsável pelos 2 desaparecimentos, mas não tinha provas. O caso permaneceu sem solução até outubro de 2011, quando Zemrecker, já preso e diagnosticado com uma doença terminal, confessou. Ele confessou ter matado Martin em Mansfield para evitar o depoimento dela. Ele disse que enterrou Ruth Martin sob a Interstate 55 em construção, mas não lembrava o local exato nem onde estavam os restos de Michael Mansfield, antes de falecer em 26 de outubro de 2011. Número 5. O mistério por trás do desaparecimento do sequestrador de avião e ladrão de Bob Joel Gish. Cooper é constantemente discutido em fóruns de teorias da conspiração e por historiadores que tentam desvendar o caso há décadas, mas ninguém jamais encontrou respostas definitivas. Ao longo dos anos, pessoas afirmaram ser do B. Cooper, mas nunca conseguiram confirmar isso com nenhuma evidência concreta, como apresentar parte do dinheiro que foi roubado. Resumindo, o mistério de B. Cooper se desenrolou da seguinte forma. No dia 24 de novembro de 1971, ele embarcou em um avião em Portland, Oregon, com destino a Seattle. Mas durante o voo, ele sequestrou o avião, alegando ter explosivos a bordo. Eben exigiu que o governo lhe pagasse $200 mil pelo retorno seguro do avião. E depois que isso foi feito, ele pulou do avião com um paraquedas e nunca mais foi visto, apesar da tripulação e dos passageiros do avião. Apesar da boa visão de Cooper e da descrição ao FBI, ele nunca foi identificado, tornando-se um dos maiores mistérios aeronáuticos. Mais de 100 mil pessoas foram entrevistadas na investigação que se seguiu, mas ninguém jamais foi preso. A maioria acredita que Cooper morreu durante a fuga, mas outros pensam que ele sobreviveu e viveu o resto da vida em luxo em local desconhecido. Em 1980, Brian Ingram cavava uma fogueira em um acampamento com a família. Quando encontrou US$ 5.800 do dinheiro roubado por Cooper às margens do Rio Columbia. Isso foi confirmado pelos números de série impressos nas notas. A descoberta reacendeu o interesse pelo mistério, mas nenhum progresso adicional foi feito. O FBI decidiu encerrar o caso de vez em 2016, afirmando que ele parecia insolúvel e que Cooper ou havia falecido ou simplesmente escapado impune do seu crime. Muitos acreditam que o FBI foi precipitado ao encerrar o caso Cooper. Em 2018, surgiram evidências apoiando essa ideia. Em gravações feitas em seu leito de morte, Walter Reika, morador de Washington de 80 anos, também conhecido como Pekka, afirmou ter respostas que escaparam das autoridades por décadas. Reika faleceu 4 anos antes, mas decidiu confessar no final de sua vida. Os registros mostram que ele foi paraquedista do 82º Esquadrão Aerotransportado. Ele ganhou experiência em operações secretas, trabalhando para vários governos ao longo da vida. Nas gravações, ele disse que, ao entrar no avião naquele dia, escreveu um bilhete e o entregou a uma comissária. O bilhete informava que ele tinha explosivos e exigia a quantia de dinheiro citada antes. Os investigadores de Michigan têm certeza de que Reika estava dizendo a verdade e que o mistério de B. Cooper finalmente foi resolvido, mas sem provas mais concretas. Isso não pode ser confirmado de forma definitiva. Número 4. Entre dezembro de 1993 e outubro de 96. Os moradores de Grand Rapids, em Michigan, temiam por suas vidas, pois havia se tornado evidente que um serial killer estava agindo na região e várias mulheres haviam desaparecido sem deixar rastros. Os crimes foram um mistério até 2023, quando Gary Hartman revelou a verdade por trás do crime. Como estava prestes a morrer de câncer de pulmão, os detalhes de sua confissão foram revelados pela polícia. Hartman chegou a Grand Rapids em junho de 1992, mas sua vida não saiu como planejado até então.
Ele tinha acabado de ser libertado da prisão após cumprir uma pena de 11 anos, desde que foi considerado culpado de agredir 2 mulheres enquanto estava armado com uma lâmina afiada em Port Huron, Michigan. Após sua libertação, ele viajou para Grand Rapids e lá se hospedou no Hotel Herkimer, que ficava na Avenida Division. Em sua confissão, Artman disse que escolheu esse hotel porque oferecia boa visão do movimentado distrito da Luz Vermelha na época. Ele sabia que a área estaria cheia de trabalhadoras de rua, que podiam ser encontradas nas esquinas em uma área de 3 milhas. Logo após sua chegada, mulheres começaram a desaparecer na região, especialmente entre as ruas Wealthy e Burton. Em 1996, 16 mulheres desapareceram e a polícia iniciou buscas por um serial killer. Durante a investigação, 12 vítimas foram encontradas. A maioria foi deixada em áreas remotas e arborizadas após morrer, mas nenhum suspeito foi identificado. De acordo com sua família, 26 anos, uma das mulheres que nunca foi encontrada, saiu de casa um dia durante esse período e nunca mais foi vista. Sua filha Tashika nunca parou de buscar respostas, mas o restante da família se recusa a falar sobre o caso de Fonda. Sabe-se que Lisa Ottberg, de 23 anos, estava na Division Avenue no dia 31 de dezembro de 1993, quando desapareceu. Ela foi encontrada morta em um matagal. Uma mulher, ao levar a neta para casa após a escola, viu seus restos à beira da estrada. A família de Lisa sempre se perguntou quem foi o responsável por tirar sua vida e, finalmente, obteve algumas respostas quando Artman decidiu confessar. Ele havia sido implicado em um dos casos que envolvia uma mulher de 29 anos chamada Sharon Hammack, graças à genealogia forense. A polícia tinha certeza de que ele era responsável por outros ataques. Foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, sem liberdade condicional. Em dezembro de 2023, Artman estava à beira da morte quando pediu para falar com os investigadores e confessou ter tirado a vida de 11 mulheres. E no dia 28 de dezembro de 2023, ele faleceu após afirmar que sabia que era um monstro. Número 3. Graças à sua confissão no leito de morte. Agora se sabe que um homem chamado Sam Little foi um serial killer que tirou a vida de até 93 pessoas. Isso faz dele o serial killer mais prolífico da história dos Estados Unidos da América. Esses casos só foram resolvidos graças aos esforços do Texas Ranger James Holland, quem, ao longo de 700 horas de entrevistas, conseguiu fazer Little confessar seus crimes aos 80 anos de idade, pouco antes de falecer. No momento da confissão, Little estava encarcerado. Ele foi preso em um abrigo para pessoas em situação de rua em Kentucky, em 2012, após ser encontrado com substâncias ilegais. Mas quando seu DNA foi enviado para análise, foi descoberto que ele havia tirado a vida de 3 mulheres em Los Angeles durante o final da década de 1980. Suas vítimas foram identificadas como Carol Alford, Audrey Everett e Guadalupe Apodaca. Após se declarar inocente, Little recebeu 3 prisões perpétuas. 4 anos depois, Holland resolveu falar novamente com Little, pois suspeitava-se que ele era responsável por outras mortes de mulheres. Ele foi até a prisão estadual da Califórnia e iniciou entrevistas com Little, que contou que a maioria de suas vítimas foi atacada na Flórida e Califórnia. Suas cidades preferidas eram Miami e Los Angeles, onde afirmou ter matado 20 mulheres. Quando perguntado sobre como conseguiu escapar da lei por tanto tempo, Little afirmou que acabou aprendendo que, após cometer um ataque, o melhor para ele era sair da cidade imediatamente. E como ele era um andarilho, ninguém jamais suspeitou que ele fosse o culpado. Ele também só escolhia mulheres como alvo, que ele descrevia como estando à margem da sociedade. Incluía trabalhadoras de rua ilegais, dependentes de drogas e mulheres que ele achava que não fariam falta por um tempo até notarem sua ausência. Nas entrevistas, Holland logo notou que Little era extremamente inteligente, quase genial, e cometia crimes de forma meticulosa e planejada, o que o manteve oculto por anos. Ele se lembrava dos menores detalhes de seus crimes e do ambiente enquanto os cometia, e ficou claro que ele tinha uma memória fotográfica.
Ele também lembrava quase todos os detalhes das vítimas, como cor dos olhos, estado dos dentes e roupas que usavam ao serem atacadas. Holanda disse depois que fez Little falar ao evitar as táticas comuns de interrogadores. Ele fez questão de não mencionar nada sobre a família das vítimas, querer um desfecho, já que Little claramente não sentia remorso por seus crimes. E não seria afetado por tal sugestão. Número 2. Em 20 de abril de 2002, Stephen Lindsay, 28 anos, foi morto a tiros em sua van Chevrolet no Red Roof Inn, em Copley, Ohio. Amigos e familiares disseram que Stephen era generoso. A investigação inicial envolveu entrevistar mais de 20 pessoas e viajar para diferentes estados, mas nenhum suspeito foi identificado e poucas evidências físicas foram encontradas. Neil Anderson acabou sendo nomeado o único suspeito, mas não havia evidências suficientes para uma prisão e o caso esfriou. Em 2024, provou-se errada a crença do detetive Mike Iovano de que o mistério ficaria sem solução. O irmão de Anderson procurou a polícia e revelou que Anderson, diagnosticado com doença terminal em 2023, queria confessar. Anderson admitiu ter matado Stephen porque não conseguiu pagar um empréstimo não revelado. Ele marcou um encontro e atirou em Stephen uma vez. A polícia foi cética no início, mas o irmão de Anderson revelou detalhes do crime que apenas o assassino saberia, convencendo os investigadores. Quando questionados sobre a demora, os irmãos disseram que ele temia prejudicar a família, mas sentiu-se obrigado a se apresentar agora. O detetive Iovano se aliviou ao ver o caso resolvido após décadas. Anderson morreu cerca de um mês depois de confessar. Ao aliviar a consciência, a família de Stephen encontrou encerramento, mas lidou com o fato de Anderson ter vivido livremente por décadas. Embora a justiça não tenha sido feita, o caso foi finalmente encerrado. Número 1, após servir nas Forças Armadas e se tornar um veterano de guerra condecorado graças ao seu serviço na Segunda Guerra Mundial. Hiram Graham, chamado Ross por amigos e familiares, tornou-se entregador de leite da Borden Milk Company em Vero Beach, Flórida, em 11 de abril de 1968. Ele saiu para fazer sua rota como sempre. Era esperado de volta mais tarde naquela manhã, mas nunca voltou para casa. Ele foi dado como desaparecido e uma investigação foi iniciada. A polícia entrevistou várias pessoas e conseguiu encontrar uma testemunha. Uma jovem relatou que viu Ross enquanto ele estava em sua rota de entregas, e quando o avistou, ela correu imediatamente até o caminhão dele para cumprimentá-lo. Mas, ao se aproximar do caminhão, ela percebeu que ele não estava sozinho. 2 mulheres estavam com ele, cada uma armada. Outras testemunhas descreveram ter ouvido disparos de armas de fogo e visto um veículo Chevrolet modelo do início dos anos 50 fugindo rapidamente do local logo em seguida. Eles também viram 2 homens no veículo, mas não os reconheceram. Presumiu-se que Ross havia sido sequestrado e seu caminhão roubado, mas o motivo do crime permaneceu desconhecido. Como ele não tinha inimigos conhecidos, nem relatou problemas à família, financeiros ou de outro tipo. Buscas na área ao redor foram realizadas sem sucesso, mas eventualmente os restos mortais de Ross e seu caminhão foram encontrados no fundo de uma área arborizada, que hoje é conhecida como Apartamentos Orangewood Park. Uma autópsia revelou que sua vida foi tirada com pelo menos uma arma de fogo. E os investigadores afirmaram que a cena do crime os deixou arrepiados, já que o crime foi cometido. Estilo execução. Como ninguém conhecia os agressores de Ross, nenhum suspeito foi nomeado, mas a investigação continuou sem interrupção, até que ficou claro que nenhum progresso seria feito. O caso esfriou e só foi revisitado anos depois. Foi em 2006 que um veículo de mídia decidiu falar com o filho de Ross, Larry. E ele mencionou que um homem chamado Thomas Williams poderia ter sido responsável pelo ataque ao seu pai. Williams acabou vendo o artigo no jornal e respondeu imediatamente. Ele escreveu ao editor do jornal, reconhecendo ter sido citado como suspeito pelo filho de Ross, mas afirmou categoricamente não ser o homem procurado pela polícia. Ele afirmou categoricamente que só soube do caso ao ler o artigo.
Por acaso, nenhuma nova pista surgiu como resultado da entrevista e o caso esfriou mais uma vez. Williams acabaria falecendo em 2016. Mas antes disso, fez uma série de confissões que acabariam levando à solução do caso em 2022. Um parente de Williams, que estava preso, revelou que Williams havia confessado a ele que tirou a vida de um leiteiro em 1968. Um ano depois, os detetives descobriram que Williams foi casado com uma mulher em Miami, que relatou a mesma informação, mesmo sem conhecer o ex-colega de cela do marido. Quando perguntadas por que não se manifestaram antes, ambas disseram ter medo de Williams, conhecido por ser violento e que já as ameaçara várias vezes. Obrigado por assistirem, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. E não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.